Nós estamos aqui hoje para lançar oficialmente as redes sociais das editoras Attic e Scipione. E eu queria contar para vocês um pouco o que nós imaginamos com esse encontro. Primeiro, trazer pessoas que eu sei que acreditam nesse espaço, como vocês que estão aqui, e pessoas que estão online, porque também acreditam que a educação é um tema muito importante para ser debatido. Eu tenho aqui do meu lado 2 convidados muito importantes para a educação que vieram aqui colaborar. Eu estou com a Cláudia Aratangi, que é diretora da Fundação de Desenvolvimento para a Educação, da Secretaria de Educação, diretora de projetos especiais, e estou com o professor Eduardo Chaves, professor aposentado da Unicamp, professor da Unisal e consultor. Vou pedir para a Cláudia abrir as apresentações de hoje com a visão dela sobre essa relação entre educação e redes sociais. Essa iniciativa de fazer um evento sobre redes sociais em rede, acho que é muito coerente com o espírito da coisa e tem a ver com o que eu vou falar. Bom, então eu escolhi alguns pontos que eu acho interessante para a nossa discussão. Primeiro é o seguinte, já faz algum tempo que a gente parou de dizer que o trabalho do professor é solitário. Cada vez mais os sistemas públicos, as escolas, os próprios professores têm buscado construir práticas de ensino coletivamente, de modo que o todo, o grupo, apoia o professor e o professor colabora com essa construção do grupo. Assim, o trabalho é uma discussão que não é mais solitária, não é isolada, não é mais descontextualizada. Quando a gente coloca isso em rede, a gente amplia essa possibilidade de construir as práticas e os conhecimentos coletivos. A gente sai dos universos restritos e familiares das escolas ou dos sistemas mesmo e passa a conhecer realidades distintas e distantes. E descobre que aquilo que a gente pensa, o que aquele grupo pensa, pode estar muito mais próximo de lugares distantes do que se imaginava. E o que pode parecer banal, num outro contexto, pode ser inusitado. Então, a discussão ela se diversifica, ela se amplia, ela se universaliza e se particulariza ao mesmo tempo. E a gente assim vai construindo um conhecimento mais amplo. Bom, outra coisa que eu acho interessante é que tem uma discussão, eu trabalho muito com a área de alfabetização, a gente sempre fala, não só na área de alfabetização, mas na educação em geral, de trazer as práticas sociais para dentro da escola, ensinar os objetos de conhecimento com as suas práticas. E principalmente, a gente discute muito as práticas de leitura e escrita. Mas agora nós estamos com uma questão que é muito mais complexa. Nós estamos com as práticas de comunicação. Não dá mais para chamar só de leitura e escrita. E os professores, os educadores precisam ficar imersos nessas práticas. Eles precisam participar dessas práticas, eles entenderem. E aqui vai uma ressalva. A escola sempre tem a tendência de retirar, a escola, a educação, tem uma tendência de retirar os objetos do seu contexto, de tirar o sentido social para trazer dentro da escola e transformar em objeto de aprendizagem. Isso é muito ruim, porque acaba distanciando o objeto da sua função e acaba, às vezes, sendo um conhecimento pouco útil. Isso está mudando, a gente está nessa busca de trazer as práticas. Mas, na verdade, essas práticas que estão ligadas às redes sociais, à internet, elas são quase assim inescolarizáveis. Porque, no momento, vocês me perdoem o neologismo, mas acho que eu não encontrei palavra melhor.
a gente não consegue aprisionar essas práticas. Aprisionar, pôr numa caixinha, tirar ela do contexto, aprisionar, pôr numa caixinha, dividir ela em pedacinhos menores, do mais fácil para o mais difícil, para daí ensinar. Se for fazer isso, a hora que terminou de fazer isso, já mudou a prática, já mudou o tipo de texto, o tipo de comunicação. Então, isso é uma coisa boa. Acho que obriga os educadores a ter uma nova relação. Uma relação de realmente entrar, usar, aprender no uso, e com esse uso aprender em rede, e com isso aprender a usar isso na aprendizagem, no ensino e na aprendizagem dos alunos. Então, acho que essa é uma mudança importante, nós temos muito a ganhar com isso, e o caminho é esse, é mergulhar nessa rede, viver essa rede para poder entender e construí-la ao mesmo tempo, nos tornando mais flexíveis e aptos para a gente não ser arrastado por esse tsunami, mas surfar bem em cima dele. É isso. Obrigada. Tem algumas palavras ou alguns neologismos que eu acho que não tem como, né? Acho que a internet traz tanto disso pra gente, essas novas comunicações, a gente tem trabalhado tão forte nisso que essa escolarização que a gente faz da vida e transformar em objetos de aprendizagem. Acho que em tecnologia tem tanta gente que brinca com os meus objetos de aprendizagem quando você tenta transformar tudo em componentes. São palavras fortes que no final a gente tem que revisitar. E acho que você falou coisas como construção de conhecimento, questões num olhar mais amplo e mais particular das pessoas, essas habilidades que não são mais de leitura, de escrita, mas de comunicação, né? Que são recortes tão importantes do que a gente tem que trabalhar. Professor Eduardo, vamos lá? Vamos lá. As redes sociais estão aí, não é à toa que Facebook tem 600 milhões de membros, de participantes em pouco mais de 5 anos, mas a educação ainda não se sente totalmente à vontade lá dentro. A gente usa Facebook e outras redes para trocar informações, compartilhar informações, disponibilizar fotos, comentar notícias do dia e coisas desse tipo, mas há muito pouco ali até agora que pode se caracterizar como educação. Então eu queria fazer uma distinção no início entre o uso da tecnologia que suporta, sustenta, replica aquilo que a gente já fazia sem a tecnologia e o uso da tecnologia que nos permite fazer coisas que não seriam possíveis sem a tecnologia. E eu queria voltar cerca de 2.500 anos para Sócrates. Não é? Sócrates foi um grande educador, né? Foi tão bom que até resolveram matá-lo. E ele educava na praça, não tinha escola, não seguia um currículo organizado, ele esperava as pessoas chegarem até ele e conversava com elas, discutia, era um método dialógico. Ele não se intitulava um educador, não se intitulava um professor, ele se achava equivalente a uma parteira. Quem aprendia, quem se educava era o interlocutor dele, ele apenas ajudava a pessoa a conceber suas ideias, a parir suas ideias, por assim dizer. Era um método personalizado. Ele não discutia a mesma coisa com todo mundo, ele partia dos interesses, das necessidades, das questões, das perguntas, das inquietações, das indagações de cada um e prosseguia a partir dali. Foi um grande educador exatamente por causa disso. Cláudia mencionou práticas inescolarizáveis. Eu gostei muito do conceito, porque a prática de Sócrates pode ser considerada uma prática pedagógica inescolarizável. É muito difícil você imaginar uma escola funcionando nesses princípios socráticos de educação personalizada, um professor para cada aluno, discussão a partir dos interesses dos alunos.
Assim que a escola se expandiu, assim que a educação se expandiu, na época de Sócrates, apenas os homens não escravos eram educados, nem as mulheres eram educadas. Assim que ela se expandiu, essa educação personalizada de um professor para cada aluno se tornou impossível, né? Se tornou uma prática impossível. E o que nós inventamos a partir daí? Uma educação em que um professor se comunica com vários alunos. E a partir dessa necessidade, a educação foi se padronizando, a educação foi se homogeneizando, foi se tornando uma camisa de tamanho único que todo mundo tinha de vestir, a despeito de seus talentos naturais, de seus interesses, de suas inquietações, de suas perguntas, de seu projeto de vida. E nós temos essa educação até hoje. E até hoje foi impossível a gente adotar a prática socrática da educação em escala. Agora, com as redes sociais, nós temos a possibilidade de lidar num ambiente amplo com as indagações e as inquietações, os interesses de cada um. Não vai ser um professor profissional para cada aluno, mas sempre vai haver numa rede social alguém que pode se tornar interlocutor de alguém que está com um problema, tem uma questão que não sabe resolver, tem um problema que gostaria de solucionar, e haverá uma educação na vertical em que todos, para citar o Paulo Freire, que foi citado no vídeo, em que todos se educam uns aos outros, em que não haverá um educador educando, mas todos se educarão uns aos outros em comunhão, mediatizados pelo mundo. Interessante essa última frasezinha do Paulo Freire. Mediatizados pelo mundo quer dizer com a intermediação daquilo que o mundo nos oferece, e o que o mundo nos oferece hoje em termos de tecnologia são redes sociais que nos permitem que nós tenhamos uma interação ativa, interessante, uns com os outros, com pessoas que sabem mais do que nós em alguns assuntos, que sabem menos em outros, que conseguem fazer coisas que não conseguimos fazer, mas também não conseguem fazer outras que nós sabemos fazer. E com isso, nós temos a possibilidade de criar ambientes de aprendizagem realmente amplos, de interação intensiva, que contribuem para a educação de cada um. Se a escola vai conseguir se apropriar disso, se isso vai se tornar uma prática educacional inescolarizável, e a gente vai estar se educando mais à margem da escola do que na escola, é uma grande indagação. Depende da capacidade da escola de certo modo, se reinventar para uma nova situação. Mas eu acho que o desafio está lançado. Essa é uma coisa que sem a tecnologia seria absolutamente impossível, não é? Ter algo que é pessoal, personalizado, mas em escala até mesmo global.